Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Vamos começar mais um devocional. Muito bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha querida irmã, que Deus possa abençoar você de maneira poderosa nesta quarta-feira extraordinária. Meu Deus, é o meio da semana. E como nós estamos felizes em saber que essa nossa conversa com fé está alcançando muitos estados, muitas cidades, até mesmo países. Olha só que maravilha, né? Tem gente nos acompanhando no Canadá, nos Estados Unidos. Olha só que maravilha, né, gente? Deus é fiel demais. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão ligadinho conosco aqui, né, juntamente com a Igreja Nova Jerusalém, da cidade de Mairinque. E Deus tem feito coisas lindas, lindas, lindas. E através do nosso devocional diário, pessoas estão obtendo resposta de Deus, e isso não tem preço, né? Meu Deus. E repare que esse texto, esse versículo que nós lemos, né, no livro do Oséias, é um livro que eu gosto muito. É um livro o qual a gente vê esse profeta obedecer a Deus, mesmo sem querer. Porque como é difícil a gente obedecer a Deus, e por muitas das vezes a gente vê que aquele ato que nós vamos estar fazendo pode prejudicar até mesmo a reputação, até mesmo a casa, a família, né? Ali a sua vida. E esse livro ele já começa dizendo que a palavra do Senhor veio até Oséias. Então quem veio até Oséias foi a palavra. Então olha só que interessante isso, né, gente? Que interessante tudo isso que aconteceu na vida do Oséias, né? Tudo por obediência, tudo por obedecer. Então, esse versículo que nós lemos no capítulo 6, no versículo 3, é conhecer a Deus, é um processo contínuo. E quanto mais o buscamos, mais ele se revela. Olha só que interessante, né? Então, o Oséias, ele buscava o Senhor, e o Senhor o revelava. Oséias buscava o Senhor, apresentava ao Senhor a dificuldade do povo. E naquela época tinha a questão da idolatria, a questão de cultos a outros deuses. E Oséias enfrentava um momento muito crucial no meio daquele povo, ao ponto de Deus, olha só, gente, ao ponto de Deus dizer para Oséias ir no prostíbulo, né? E ali adquirir uma prostituta como mulher, como sua mulher, né? Era Deus mostrando para Oséias como estava a situação do povo. O povo estava prostituto. Meu Deus, olha só. Mas Oséias, ele obedeceu a palavra de Deus, porque a pessoa, o profeta, a profetisa, o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, enfim, os servos do Senhor, primeiramente ele tem que obedecer a palavra de Deus, mesmo que aquilo doa, mesmo que aquilo chega a doer na alma, no espírito, na carne, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque o compromisso de Deus, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito, mas muito forte, porque o compromisso de Deus não é com o homem. Meu Deus, eu vou repetir.
O compromisso com Deus não é com o homem. O compromisso com Deus é com a palavra. É com a palavra. Foi por isso que Adão, ele teve que sair do jardim, porque ele desobedeceu a palavra. Então, a palavra é mais importante do que a raça humana, né? Os anjos, né? Os querubins, né? Não teve um anjo que queria igualar a Deus. Deus teve que expulsar do céu, né? E os outros anjos também queriam seguir aquele anjo, e Deus também deixou seguir, porque Deus ele tem compromisso com a palavra. No entanto, que toda a criação de Deus foi feita pela palavra, né? Inclusive, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio através da palavra. O próprio João, ele vai dizer que o Senhor era o verbo, era a palavra. Então, o Senhor tem compromisso com a palavra. Você tem que ter um compromisso com a palavra, mesmo que aquilo doa. Então, Oséias, ele teve compromisso com a palavra de Deus. Por isso que ele disse, né? O próprio, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Oh, glória! Então, temos que conhecer. E o próprio Oséias também vai dizer que nós, né, perecemos por falta de conhecimento do que, pastor? Da palavra. Então, nós temos que conhecer a palavra, né? Para a gente não dar passos errados, para a gente não fazer coisas erradas, para a gente não ter alguma atitude errada. Então, olha só. Então, se você conhece a palavra, meu Deus, né? Pastor, estou com um problema de tal área. A palavra, ela te dá aquela resposta, porque o Senhor ele tem compromisso com a palavra, né? Então, se Ele disse para você ter paz, para você ter coragem, para você não ter medo, não temer, então vamos confiar na palavra. Eu costumo dizer, gente, que Deus, ele não se agrada com pessoas, vamos dizer o português certo, carça frouxa. Deus, ele não se agrada. Deus, ele se agrada com pessoas fortes, corajosas, que obedecem à palavra. Olha a situação deste profeta, sendo envergonhado na cidade, porque ele casou com uma prostituta, teve filho com prostituta, e ainda a prostituta ainda traiu ele, voltou para o prostíbulo, e depois que ela estava toda usada pelos homens da cidade, ele foi lá e ainda comprou ela e levou para casa, né? Porque tudo isso para obedecer à palavra. Então, a palavra-chave desta quarta-feira é: obedeça à palavra, né? Obedecer à palavra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai poderoso, neste momento estamos felizes, ó Pai, porque o Senhor deu esta palavra aos nossos corações e ensinar, ó Pai, aos nossos irmãos que daqui a pouco vão estar assistindo, tanto no trabalho, fora do trabalho, em casa, enfim, ó Pai, em qualquer lugar. E o Senhor, ó Pai, está dizendo nesta quarta-feira que nós devemos obedecer a sua palavra. Então, ó Deus, seja conosco, continue conosco, nos abençoando, nos dando entendimento, dando sabedoria, para que nós possamos entender a tua palavra, Pai. Então, ó Senhor, que nós possamos ter uma quarta-feira cheia da tua graça, cheia da tua presença. É o que eu lhe peço neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, e que nós tenhamos uma quarta-feira
cheio da graça, cheio da presença do Eterno. Que Deus te abençoe. Pela fé,